Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Gerard, sou advogado, professor de Direito Administrativo e este é mais um vídeo do nosso canal na nossa revisão para P1. E na aula de hoje nós abordaremos organização da administração pública indireta e indireta. Vamos para aqueles nossos primeiros avisos de sempre. Aviso número 1. Revisão não substitui presença em sala de aula. Aqui eu vou abordar os tópicos principais da disciplina, mas o cerne da coisa eu trato sempre em sala de aula. Aqui serve para ajudá-los a recordar e a refrescar o conteúdo para P1, mas isso não os dispensa de presença em sala de aula na faculdade na qual eu ministro as respectivas aulas de Direito Administrativo, ok? Aviso número 2. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar este vídeo e se inscreverem no canal, porque aí eu vou trazendo conteúdo cada vez mais extenso e melhor para vocês. Tudo bem? Vamos começar então a administração pública direta e indireta. Conforme eu falei para vocês e falo desde as primeiras aulas, o Estado ele tem missões legais e constitucionais. O Estado precisa cobrar imposto, regular trânsito, prestar serviço, julgar infrações. O Estado precisa fazer uma miríade de coisas que está disciplinada no texto constitucional ou em atos infralegais, ou em atos infraconstitucionais e infralegais. E, evidentemente, não são só os titulares de cargos eletivos que podem ou precisam fazer isso, né? Não é necessariamente o prefeito da sua cidade que vai bater na sua porta para te entregar uma guia de IPTU. A questão é que os agentes públicos e a administração como um todo, eles podem se valer para fins de eficiência administrativa de duas condutas para poder otimizar a prestação desse serviço e o cumprimento de suas respectivas missões. Eles podem passar a atribuição para executar essas atividades para outras pessoas, ou dentro dela ou fora dela. Essa passagem ela tem dois nomes. Ela pode ser feita por meio de um processo de desconcentração ou descentralização. Desconcentração é a transferência interna de competências para a execução de determinado serviço pela administração pública. O ato de desconcentração ele é feito dentro da mesma pessoa jurídica. A característica mais marcante dos atos de desconcentração é a criação daquilo que a gente chama de órgãos públicos. Nós veremos mais à frente o que isso significa. E a descentralização é a transferência externa de competências para execução de determinados serviços. Ela é feita fora da pessoa jurídica que a transfere. Uma pessoa vai lá e leva para outra pessoa e entrega para essa outra pessoa a execução de determinado serviço. É o que a gente vê quando a administração ela constitui a chamada administração pública indireta, com as suas respectivas entidades. Vamos trazer aqui uma recapitulação importante. A administração pública direta é aquela composta pelos chamados entes: União, Estados, Distrito Federal e municípios. A administração indireta é composta pelas chamadas entidades: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Há alguns doutrinadores, como por exemplo a Maria Silvia Zanella de Pietro, que considera que os consórcios públicos são uma entidade à parte na administração indireta. Veremos sobre cada uma dessas características mais adiante. Vamos falar então, vamos começar os tópicos mais específicos dessa revisão falando sobre o processo de descentralização, que cria essas 4 pessoas jurídicas principais que estão inclusive descritas em parte no texto constitucional: autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essas 4 entidades, essas 4 pessoas jurídicas distintas, elas são, apesar de distintas, portadoras de algumas características em comum. Por exemplo, elas têm todas personalidade jurídica própria, elas têm sujeição ao controle ou tutela do Estado brasileiro,
elas têm a participação de uma lei no processo de criação ou extinção, mas com algumas diferenças entre si, vamos falar mais para frente. Elas não têm liberdade para modificar os seus fins institucionais e elas não têm liberdade para se extinguir por iniciativa própria. Vamos falar daquela atribuição que eu falei que tem uma distinção entre essas características comuns. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. É aquele dispositivo que traz o seguinte: a lei cria autarquia e autorização legislativa cria fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Com o detalhe de que a fundação pública precisa de uma lei complementar para definir os seus detalhes de atuação. O que isso significa? Dizer que uma é criada por lei e outra é criada por autorização legislativa. Significa dizer o seguinte, que para criar uma autarquia só precisa de uma lei. A partir do momento que tem a publicação dessa lei e ela começa a produzir efeitos, a autarquia por ela criada ela já pode funcionar normalmente. Agora, quando a gente fala que é necessário uma autorização legislativa para criar fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública, significa o seguinte: vai vir uma lei autorizando a criação das três. Mas para que essas três entidades comecem a funcionar, é necessário registro dos seus respectivos atos constitutivos no setor competente. Se for uma entidade de caráter civil, você tem que registrá-la no cartório de registro civil. Se for uma entidade de caráter comercial, empresarial, você precisa registrá-la na junta comercial competente. E a fundação pública, conforme eu falei para vocês, ainda vai exigir uma outra providência: a definição de sua área de atuação mediante lei complementar. Certo? Vamos falar aqui do primeiro desses tipos de entidades, que é a autarquia. A autarquia ela tem um conceito que é dado pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que é um conceito bastante preciso. Autarquias são pessoas jurídicas públicas criadas por lei, com capacidade de autoadministração, especialização dos fins ou atividades e sujeitas ao controle ou tutela do Estado. O DETRAN é uma autarquia. O INSS é uma autarquia. Os conselhos profissionais, CREFITO, CREA, CAL, CRM, são autarquias. Algumas universidades federais, como por exemplo a Universidade Federal da Bahia, são constituídas sob o modelo de autarquia. As autarquias elas têm essa característica que as distingue das demais, de elas serem uma pessoa jurídica extremamente especializada e elas são criadas por lei. A partir do momento em que há uma lei criando uma autarquia, ela já está autorizada a funcionar a partir do início da vigência desta lei. A autarquia ela tem alguns privilégios típicos de determinadas entidades pertencentes às pessoas públicas que são interessantes a gente tratar. Por exemplo, procurador de autarquia não precisa de procuração para atuar em juízo. Isso é exatamente o que diz a súmula número 644 do STF. Deixa eu verificar aqui. Súmula 644 do STF. Se você quiser processar uma autarquia, o regime prescricional de uma autarquia é dado pelo decreto número 20.910 de 1932. Ou seja, o prazo prescricional para você processar uma autarquia não está no Código Civil, está nesse decreto que eu comentei aqui e ele é de 5 anos. Ah, mas esse decreto não fala especificamente sobre autarquia. Não tem problema. O decreto-lei número 4.597 de 1942 estende os efeitos do decreto 20.910 especificamente para as autarquias e expressamente o faz. Portanto, prazo para processar uma autarquia quinquenal, 5 anos. Eu falei aqui que uma autarquia ela é criada por lei. Se ela é criada por lei, ela também vai ser extinta por lei.
ok? Isso é uma certa simetria que está presente em todas as demais pessoas jurídicas da administração direta. Tem lei na criação, mas também vai ter lei na extinção. Autarquias são titulares de imunidade tributária sobre as suas finalidades ou serviços essenciais, a exemplo do que está descrito no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Ok? Daí, agora fica a pergunta. Eu falei aqui que conselhos profissionais, eles são autarquias. A OAB é o quê? A OAB, de acordo com o STF, é uma autarquia sui generis. É uma autarquia de um tipo especial que só tem dela. A OAB é a OAB. O que isso significa? Isso significa que ela tem diversos privilégios típicos de autarquia, mas alguns que só ela tem. Por exemplo, OAB não precisa prestar contas a nenhuma instituição interna. Essa é um tipo de característica importante para vocês terem em mente. Inclusive, quem julga as ações da OAB por força do tema 258 do STF é a Justiça Federal, ok? Existe um tipo de autarquia muito específico que é denominado de agências reguladoras. O que são agências reguladoras? Agências reguladoras são autarquias de regime especial com alto grau de especialização técnica que se destinam a regular serviços, atividades e bens. Especialmente quando eu estou falando aqui de serviços públicos. Elas regulamentam, elas controlam e fiscalizam tais serviços ou algumas atividades e bens transferidos para o setor privado. Exemplo de agência reguladora, que também é autarquia: ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica; Anatel, Agência Nacional de Telefonia; ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar; ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cuidado, meu querido aluno espertão. Não é porque determinada pessoa jurídica tem o nome agência, não é porque determinada instituição, tem o nome agência, que ela vai necessariamente ser uma agência reguladora. Exemplo, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN não é agência reguladora. A ABIN é órgão do Poder Executivo Federal. Ok? Fechamos então a autarquia. Vamos para o segundo tipo, para a segunda pessoa jurídica criada em ato de descentralização, que é a fundação pública. Fundação pública também é uma entidade da administração pública indireta. Qual que é o conceito de fundação pública? Vamos lá pensar no basicão. Fundação pública nada mais é do que um patrimônio pejotizado. É um patrimônio, é uma massa de bens que tem uma personalidade jurídica e cujos bens recebem uma destinação específica. Eles são destinados para alguma atividade de interesse coletivo, mas que não necessariamente é prestada diretamente pelo Estado. Exemplo de fundação: FUNAI, Fundação Nacional do Índio; Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e várias outras aí. A fundação ela tem dois tipos. A fundação ela pode ser uma fundação pública de direito público, lembrando aqui que estou falando de entidade da administração indireta. Então eu não estou falando de fundações de direito privado e reguladas exclusivamente no Código Civil. Eu estou falando de fundações públicas. Mas mesmo as fundações públicas, elas podem ter dois tipos. Ela pode ser uma fundação pública de direito público ou ela pode ser uma fundação pública de direito privado. Qual que é a diferença entre elas? É basicamente os recursos que a financiam. Fundação pública de direito público financiada por recursos públicos previstos em orçamento. Fundação pública de direito privado financiada por outros meios, ok? Lembrando um trecho da fundação pública que eu falei em um momento anterior também. Fundação pública exige lei complementar para definir as suas áreas de atuação e outros detalhes contidos no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Não se esquecer de lê-lo, ok? Isso é fundação pública. Aí nós temos então
os outros dois tipos de entidade da administração indireta, que são as chamadas empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Qual que é a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? Nós temos duas principais: composição de capital e forma societária. A empresa pública, que é uma empresa, é um tipo de pessoa jurídica que deve ser criada ou por imperativo de segurança nacional ou por relevante interesse coletivo, ela é uma pessoa jurídica que tem que ter capital social 100% público. 100% público. Não interessa se quem detém a pessoa jurídica, a empresa pública tal, é o Estado o X, o município Y, a União, não interessa. Tem que ser 100% público. Não pode ter participação de capital privado, não pode ter participação de capital particular em uma empresa pública. E também as empresas públicas, elas podem ter qualquer forma societária. Pode ser sociedade por ações? Pode. Pode ser sociedade simples? Pode ser de qualquer jeito. Exemplo de empresa pública. Os principais são Caixa Econômica Federal e Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Só tem Caixa Econômica Federal e Correios? Não. Você também tem como exemplo de empresa pública a Embrapa. Você também tem como exemplo de empresa pública, deixa eu pegar aqui que eu tinha anotados alguns. Você também tem como exemplo de empresa pública Você também tem a Embrapa, o BNDES, a Casa da Moeda, a Infraero. Todas elas são pessoas jurídicas de direito, todas elas são pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta e elas têm capital social 100% público, por isso elas são empresa pública. Pergunta de $1 milhão. Vamos imaginar o caso de alguma pessoa que queira processar uma empresa pública federal. Aonde que ela vai mover o processo dela? Justiça Federal, porque aos juízes federais, como manda o artigo 109 da Constituição, compete julgar causa aonde haja bem ou interesse federal, bem ou interesse da União, ok? E a sociedade de economia mista, o que as diferencia da empresa pública? Sociedade de economia mista, elas têm a maioria do seu capital social público. Porém, é possível que essa parte minoritária inferior aos 50% mais um, ela possa estar em mãos privadas. As sociedades de economia mista são aquelas pessoas jurídicas que são negociadas em bolsa de valores. Você pode comprar ações de sociedade de economia mista. Justamente por isso, aqui outro ponto de diferença com as empresas públicas, a sociedade de economia mista, elas obrigatoriamente têm que ser sociedades por ações. Elas têm que ser sociedades anônimas. Você pode comprar ações da Petrobras, sociedade de economia mista. Você pode comprar ações do Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Só tem essas duas sociedades de economia mista? Não tem. Você também tem, por exemplo, Banco da Amazônia, uma sociedade de economia mista. Banco do Nordeste é uma sociedade de economia mista. A Eletrobras é uma sociedade de economia mista, a Telebrás é uma sociedade de economia mista e tantas outras que podem ser criadas por aí. Um ponto importante, a constituição de uma empresa estatal, seja ela sociedade de economia mista ou empresa pública, ela não exige necessariamente a existência de um regime de monopólio. Não é porque você eventualmente tem um monopólio que você só pode... acabei me enroscando um pouquinho na explicação aqui. Elas não exigem regime de monopólio. Ou seja, você
a Caixa Econômica Federal não é o único banco do Brasil. Para você constituir uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, você não precisa ter um regime onde só aquele tipo de empresa ou só aquela empresa é autorizada a funcionar, ok? Elas não exigem regime de monopólio. Então, vamos para frente. Fechamos, então, as entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz um conceito segundo o qual ela também considera consórcios públicos como entidades da administração pública indireta. O que é um consórcio público? São associações formadas por pessoas políticas com personalidade de direito público ou privado, criadas mediante a autorização legislativa para gestão associada de serviços públicos. É um tipo de pessoa jurídica menor, que a doutrina majoritária considera pelo menos só aquelas 4 primeiras. Um exemplo de consórcio público que a gente tem, falei também em sala de aula, é o CODAP, o Consórcio para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, um consórcio público lá de Minas Gerais, ok? Fechamos então a administração indireta, vamos para a administração direta. A administração direta, já falei para vocês, é composta por União, Estados, Distrito Federal e municípios, os chamados entes da federação. E esses entes, naturalmente, por terem suas obrigações legais e constitucionais, eles podem se valer das atividades de desconcentração e descentralização para executar os seus serviços. Dentro do campo da desconcentração, quando uma determinada pessoa pública, ela transfere a competência para a execução de um serviço para alguém dentro dela própria, nós temos uma das principais características, que é a criação de órgãos. Aqui nós entramos no estudo dos órgãos públicos. O que é um órgão público? Órgão público, tem um conceito pronto aqui para vocês, são unidades administrativas destinadas a receberem os encargos da competência do Estado, exercendo uma parcela de suas atribuições. O órgão público, ele não é uma pessoa jurídica por si, ele não é uma pessoa jurídica própria, ele é apenas um braço do Estado, ele não é um outro cérebro, ele é um braço do Estado. Exemplo máximo de órgão público que a gente tem são as secretarias dos governos do Estado e dos governos municipais. A secretaria, ela atua em nome do município, ela atua em nome do Estado. Tanto é que se o secretário praticar alguma ilicitude contra você, quem você deve processar não é o secretário, é o Estado, em nome de quem é o Estado ou o município ou a pessoa jurídica pública em nome de quem ele executa o serviço. Nós teremos aula especificamente sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado e vamos verificar isso aí também. Mas precisa ser só secretaria? Não. Secretarias, ministérios, tribunais, prefeituras, delegacias, câmaras, congresso, diretoria de colégio público, tudo isso é órgão público. Tudo isso são unidades administrativas destinadas a receberem encargos da competência do Estado, exercendo assim uma parcela de suas atribuições, executando atividades em desconcentração administrativa. Não é descentralização, é desconcentração. Tudo ok, então? Lembrando uma última característica, pode haver órgãos públicos na administração indireta? O Detran pode criar um órgão para gerir melhor as suas atividades? Pode. É possível sim, também por meio de eficiência administrativa. Ele pode criar um balcãozinho, alguma coisa nesse sentido que se enquadre no conceito de órgão, tá? Fechamos então a aula 3 da nossa revisão. Boa prova para vocês, não deixem para a última hora e até a próxima. Muito obrigado!